Passe a palavra ao pastor Tarcísio, a pastora Elise. Amém. Estão me ouvindo bem? Bem claro e operante. Amém. Irmãos, eu quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias comigo, quem quiser acompanhar o texto, no livro de Salmos, capítulo 119. Eu vou estar lendo desde o versículo 65, amém? E eu vou estar lendo uns textos referentes até a 7 compositores de 7 frases ou versículos. Salmo 119. Salmo 119, abra no versículo 65 em diante. Amém? Amém. Obrigada, pastor. E eu vou falar hoje sobre o vocábulo palavra. Amém? O capítulo 119 de Salmo é um salmo bem extensivo, composto por várias pessoas. Os irmãos sabem. Eu quero citar estas 7 pessoas: Tete, Jode, Cafe, Lamed, Men, Num e Samek. Os irmãos acompanham com os olhos aí que eu vou saltar, vou falar 7 versículos com a palavra, com o vocábulo palavra. Primeiro é o versículo 65. Fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. O segundo está em Jode, versículo 74. Os que te temem alegram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. O terceiro versículo está em 81, Caf, falando assim: desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Logo em seguida, Lamed disse no versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. O seguinte, Men fala assim no versículo 101, desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. E no versículo 105 de Num está escrito: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Meu Deus, tenha misericórdia de mim e fala, pois os teus servos ouvem. Irmãos, eu quero mostrar, se possível, nesta manhã, que Deus me ajude, a palavra em si e a palavra de Deus e o quanto nós devemos zelar pelo que sai dos nossos lábios. A Bíblia diz que o que sai dos nossos lábios procede do coração. A boca fala do que o coração transborda. Não tem nada que sai na sua boca que, mesmo sem você perceber, sem prestar sentido em seu interior, não tenha passado pelo seu coração. Jesus Cristo, ele pede, dá-me o teu coração. E a Bíblia afirma que do coração do homem procede as coisas boas e más. E agora, Deus desejou fazer a terra. E usando a palavra, ele começou a agir. E ele disse, haja luz. A Bíblia explica, o Deus deixou registrado para nós saber, que quando Deus criou o mundo, havia trevas sobre a face do abismo.
E disse Deus: haja luz. Deus, então, agora, através da sua palavra, do poder da sua palavra, ele gerou a maior alegria, a maior fonte de prazer para a vista humana. Havia trevas, havia uma tragédia estabelecida que nós jamais gostaríamos. Mas ele disse: haja luz. E houve luz. E eu quero dizer que essa luz que houve não é a luz do sol, porque ele ainda não tinha criado o sol, ele ainda não tinha criado a lua, mas ele disse: haja luz. E houve luz nos cosmos, na existência, que eu não sei nem imaginar como era. E Deus viu que a luz era boa. E agora a gente percebe, e eu estou falando ainda sobre a palavra. A fonte da nossa existência está na palavra. Mesmo antes de fazer o homem, Deus disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Antes dele fazer o homem, ele disse, ele tinha necessidade de dizer até para si mesmo, até para ele falando com ele precisava dizer: nós somos salvos pela voz da sua palavra. Deus nos salva através da sua palavra. As escritas da Bíblia registram as palavras do Senhor e registra as palavras daqueles que ele escolheu para interagir com ele, daqueles que ele pegou. Deus não determina tudo para nós, porque não podemos alcançar. Deus dialoga com Satanás sobre a sua criação. Houve uma época que ninguém sabe determinar, ou pelo menos eu nunca ouvi ninguém determinando, em que Deus disse para o diabo: viste o meu servo Jó, homem temente a Deus, fiel em todos os seus caminhos? E o diabo interagiu, atacando e acusando o homem, dizendo: também pudera, tu lhe deste tudo. E ali naquela conversa, Deus permitiu e disse ao diabo: vai, toca em tudo que ele tem. Porque o diabo o desafiou: toca em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti. O primeiro pecado que o diabo citou que Jó cometeria é que ele blasfemaria. Quanto descuido nós temos, irmãos, no uso da palavra. E nós almoçamos e jantamos segundo a nossa palavra. Nós sofremos ou temos alegria segundo a voz da nossa palavra. Ele nos fez a sua imagem e semelhança. E isto não é possibilidade. Não é ele está tentando fazer você igual a ele, não. Ele te fez muito antes de você nascer. Ele te fez segundo a sua palavra. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E ele não disse a minha imagem e semelhança. Ele disse a nossa. Porque já tinha no projeto dele salvar o homem do seu egocentrismo, do seu egoísmo. Porque é ele que quis fazer o homem segundo a sua imagem e semelhança. E o homem, então, se apresentou com vontade de ser igual a Deus, com vontade de poder tudo. E a sedução do diabo foi em cima desta semelhança, instigando o homem. E com estratégia, através da companheira do homem, que era, humanamente falando, parte do homem,
mesmo porque ela geraria filhos para nós. Então, ele tentou Eva para comer do fruto. O diabo percebeu, sabe, descobriu o poder da palavra. E ele tenta falar conosco. Não conseguindo, ele induz um a falar com o outro. Ele assopra vozes nos nossos ouvidos para nos destruir, para nos matar, para nos separar do nosso Criador. Compreendendo o poder da palavra. Mas até quando nós, semelhante a Deus, até quando nós vamos tatear entre dois caminhos, sem reconhecer a palavra de Deus diuturnamente? A Bíblia disse que nós ouviríamos uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai por ele. E por que temos tanta dificuldade em ser santo? Praticamos santidade. Por que temos dificuldade de ser o que Deus nos fez? Ele disse que nós somos feitos à sua imagem e semelhança. Ele disse. É verdade que Satanás nos derrubou, nos enganou. Mas é verdade também que Deus se fez homem e habitou entre nós e vivenciou as nossas fraquezas e a nossa morte. Ele viveu a nossa morte e ele transpôs as barreiras da separação que a morte causa. E assunto aos céus, nos enviou o seu Espírito Santo. Se vocês observar, o Salmo 119 tem várias vezes escrito o vocábulo palavra. Porque sem a palavra, Deus não teria construído nada. Até mesmo no seu pensamento, quando você tem uma tarefa, no mínimo, você tem que falar consigo mesmo. Hoje eu tenho que ir pontinho, pontinho. Hoje eu vou pontinho, pontinho. Preze por esta voz, preze por esta palavra, quer tenha som, quer não tenha. Porque a palavra de Deus, ela não só fala, ela é falante, ela é automática. Os ventos, as flores, os lírios. Olha bem como é que Jesus nos ensina. Olhai os lírios do campo. Olhai. Agora ele vai exercitando os outros sentidos para compor a palavra. Nada se completa em nós, até na vida dos mudos, sem a palavra. Mesmo quando você não abre a boca, você fala. Eu tenho que ir, eu tenho que, eu vou, ele veio, e vós, e vós, e vós vai se cruzando, constituindo não só a nossa existência, mas a manutenção dela, o zelo dela e a salvação que veio encarnada em Jesus. No princípio, era o ato de falar. Era o verbo. Você só move as mãos, só move os olhos, só move os ouvidos, só move o seu ser ao som, ainda que seja sem som, audível segundo nossa audição, ao som da palavra. Ao som da palavra de Deus, nós viemos a existir. Ao som da palavra de Deus, tudo que é se fez. Nada se fez sem Deus falar. Nada se faz sem nós falarmos. Quando nós não falamos, procedemos impiamente.
porque somos egocêntrico, egoísta no mínimo. E só se confirma o benefício do que fizemos se houver a palavra. E a palavra, até sozinho, é preciso ser exercitado. O próprio Deus exercitou a voz da sua palavra. E agora, sendo posta à prova, Jó foi até a beira da morte. Jó foi escalavrado, um homem comum, igual nós, para mostrar, antes de Jesus nos salvar, que é possível o homem viver sem aborrecer a Deus, sem contrariar Deus. É possível, muito mais agora que a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como o unigênito Filho do Pai. É muito fácil romper esta incredulidade, este vício de só existir pelos outros dons naturais, só exercitar o olfato, a audição, a visão, a sensibilidade do tato, a percepção sensorial e fazer o que nós queremos sem dar atenção à voz de Deus, que ele disse cumpre dioturnamente. Ouvirá atrás de ti uma voz dizendo: este é o caminho. Pare antes da transgressão. Pare. Tem tempo de parar, sim. Exercite isso. É fácil? Não. Quantas vezes eu percebo depois que quebrei o limite? Mas tem salvação, tem tempo, tem jeito. Por isso que eu fiz um louvor, tem jeito sim. Porque eu ouvi a minha mãe dizer que para mim não tinha mais jeito. Deus me deu esse louvor, tem jeito sim. E ela foi salva porque Deus me usou na vida dela. Tem jeito de sermos santos. E não tão somente praticarmos santidade pré-programada. E isto não é ruim, é ótimo. Mas é pouco, não basta. A nossa alma não pode se contentar com programas de santificação, com programas de santidade. Santidade tem que ser o nosso natural prazeroso, porque Deus disse, e nós temos que confirmar dizendo a capacidade que nós temos de proclamar a palavra de Deus em nossas atitudes. Estes homens, cada um, foram pronunciando e tiveram necessidade de dizer para Deus: olha, Deus, eu vivo pela tua palavra, eu ouço a tua palavra, eu obedeço a tua palavra, o meu prazer é a tua palavra, eu não faço nada sem a tua palavra. Você sabe aquele filho que faz uma coisa boa e vem correndo para pedir a confirmação do pai? Olha o que eu fiz. Ele não está só mostrando, ele está querendo uma palavra de aprovação. Ele está querendo uma palavra de confirmação. Ele está querendo uma aprovação de que o que ele fez é bom. A Bíblia diz que Deus fez e tudo ele viu que era bom. Ele falou para ele mesmo: isso é bom. E viu Deus que a luz era boa. Deus tinha necessidade de falar consigo mesmo. E nós que fazemos as coisas sem ter necessidade de falar com ele. Você imagina que ego é esse? Você imagina que deidade para nós, ao invés da gratidão de nos fazer a sua imagem e semelhança?
O homem do pecado, segundo as Escrituras, ele se assentará no lugar de Deus e falará blasfêmia. Esta será a perturbação maior do universo. O homem do pecado. O que ele vai usar? Segundo a profecia das Escrituras, a palavra. Irmão, Deus nos deu todos esses sentidos: audição, olfato, visão, tato. Nos deu todos esses sentidos. Mas ele nos fez e nos criou, centralizado na voz da sua palavra. Aí você pensa, puxa vida, e o mudo? Deus não exclui nenhuma maneira secundária de pronunciamento ou de gestos ou de comunicação. Deus fez o mudo para mostrar a nós que nós falamos de outras maneiras. Deus fez o surdo para mostrar para nós que nós ouvimos de outras maneiras. Nós não somos cativos ao dom da voz somente, ou ao dom do tato, ou ao dom da visão. Nós não somos escravos de nenhum dos dons. Ele nos fez com tamanha capacidade que nós sobrevivemos e existimos até ausente de dons gloriosos, porque nós somos extremamente comunicativos e nós somos extremamente perceptíveis. E vendo o homem que o fruto era formoso à vista, tomou e comeu. Nós fazemos coisas com os olhos que não é só de visão. Fazemos coisas com a boca que não é só da fala. Fazemos coisas com a audição que não é só ouvir. Uma vez eu estava pregando sobre a audição sem ouvido. E nós tínhamos uma congregação no segundo andar, numa rua bem movimentada. E nós estávamos dentro do culto, todo mundo centralizado no culto. Houve uma esbarrada de um carro no outro. Todos pararam. Todos pararam assim de ouvir, descentralizaram da palavra, e eu também parei. Chegamos na janela, tinha ocorrido a batida. Porque a nossa percepção sensorial, a nossa audição sem som, capturou uma ocorrência diferente da situação, da normalidade. Não temos que ficar nos desculpando por causa dos nossos pecados, mas reconhecê-los, reconhecer as nossas fraquezas e reconhecer que nossa capacidade é de não pecar. Mas o que nos embaraça mesmo não é o fato de pecarmos, é o fato de, quando pecamos, nos escondemos. Não somos humildes o bastante para reconhecer e gostar de nós sendo fraco igual Deus gosta. Porque se gostássemos de nós igual Deus gosta, nós não julgaríamos nem condenaríamos o pecador que vai além dos parâmetros da nossa santidade. Nós não classificaríamos pecador pelo pecado, mas pela perspectiva da conversão e da salvação que já está decretada. Quando nós lidamos com pessoas e classificamos, este é bom, este é ruim, nós estamos vivenciando
o julgamento antes de vivenciar o amor. O amor é que é na frente. O amor de Deus nos manda perdoar, mas nós julgamos primeiro, porque nós nos importamos muito mais em parecer com Deus no fato de ser Deus do que no fato de ser homem semelhante a Deus. Nós queremos ir além por causa do nosso egoísmo. E nós temos que colocar o nosso ego rés ao chão. É como eu sempre digo, Deus não pode ser escrito o seu nome sem colocar eu no meio. Eu duvido que você escreva, só se escrever em inglês ou outra língua que eu não sei como é que é escrito. Mas segundo a língua portuguesa brasileira, Deus é escrito com eu no meio. Eu dou muito graças a Deus por isso, porque só pelo nome dele escrito, quantas vezes pude pregar em ambiente carregado de pecadores que cometem pecado imoral, indigno até dos perdidos, contemplar e estar no meio. E a minha palavra era Deus. E eu fazia essa simples explicação. E as pessoas bebendo, fumando, usando drogas, paravam tudo, punha de lado para ouvir a minha explicação de quem é Deus, como é Deus, por que é Deus, para que é Deus e o que levou Deus a ter esta intimidade, essa comunicação insistente com o homem. E quando eu falava, você via mulheres e homens, sabe, perdendo aquela compostura estratégica de vaidade e se desmanchando aonde estavam, mulheres perdendo, borrando o rosto, com as suas pinturas tudo escorrendo risco de lágrimas. Por quê? Porque eu falava para eles que, igual a eles, eu também era pecador e sou pecador. Eu não deixei de ser pecador porque tenho Jesus. Mas Deus me ama. E Ele me deu o dom de crer. E Ele deu esse dom para todo ser humano perdido. Ele não deixou ninguém sem este dom. Ele deixa alguns sem o dom da visão, sem o dom da audição, sem o dom da fala, sem o dom do tato, do olfato, mas ele não deixa ninguém sem o dom de perceber o seu amor, perceber a sua salvação, perceber ao menos ao ponto de indagar. Por que eu sofro, Deus? Eu mesmo fui assim. Por que eu sofro? Por que a gente tem que sofrer tanto? O senhor não vai falar comigo? Eu precisava ouvir a palavra de Deus. O dia que eu ouvi a palavra de Deus, eu comecei a me levantar das profundidades. Tinha religião, tinha minhas rezas, tinha a minha fé distribuída nas religiões que minha família praticava. E não era uma só, eram algumas religiões. Mas eu não tinha o conhecimento da palavra de Deus. Então, não adianta nós levarmos alguém a Cristo e não mostrar para ele o Jesus Cristo palavra, o Jesus Cristo verbo vivo, o Jesus Cristo palavra falante, que dioturnamente fala, cria, recria, restaura, renova, faz nascer de novo pela
a voz da sua palavra. E ouvirá atrás de ti a voz de Deus dizendo: este é o caminho, andai por ele. Não temos que saber o caminho. Mudou 3 passos. Precisamos de ouvir a palavra de Deus. Ele nos diz quando, ele nos diz como, ele nos diz quem, com quem, para quem, por quê, o quê. Ele nos diz. A palavra não cessa. A palavra não é apenas falada. Ela é falada, ela é falante, ela é escrita, ela é lida, ela é ensinada, ela é aprendida. A palavra. Faça uso do dom que Deus te deu. Abra a tua boca a serviço de Deus. Vamos perder o medo da consequência que analisamos pela circunstância opressora, pela circunstância ameaçadora. Eu não digo a ninguém para ser atrevido. Nós sabemos a linha que separa nós do amor com boa vontade para o atrevimento e a vaidade. Nós sabemos. Sempre ouviremos uma voz atrás de nós dizendo: este é o caminho, andai. A ordem é um imperativo. Andai por ele. Este é o caminho. Quando Jesus Cristo disse que ele era o caminho, ele não estava dizendo que tinha possibilidade de qualquer caminho paralelo. Ele não falou no plural, ele não falou no coletivo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Não tem S em lugar nenhum. E tem gente secundando o evangelho com o evangelho paralelo. Nós podemos fazer tudo de bom para alcançar uma alma, menos acrescentar ou tirar do evangelho. Esse é o caminho. Andai por ele. Eu fiz citações de 7 palavras e cada uma delas tem um sentido. Para Tete, a primeira palavra que eu disse é: fizeste bem ao teu servo, Senhor, segundo a tua palavra. Então, ele falava do gozo que ele tinha recebido de Deus, segundo o que ele tinha prometido. E logo ele passa a pedir coisas com referência à palavra. Ele passa a dizer: ensina-me bom juízo e ciência, pois crie nos teus mandamentos. Aí ele já nos apresenta que a fé na palavra nos capacita a aprender. Nós vemos o Jó falando no versículo 74, os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Ele sabia que a palavra de Deus nele produzia alegria nos outros. Como que nós temos medo de expressar a palavra de Deus que está em nós e contradizer ou aborrecer uma palavra diferentíssima ou contrária, cheia de gírias, cheia de odores, cheia de tendências, e nos calamos. Não podemos ser atrevidos. Jesus nunca foi atrevido, mas sempre teve autoridade para falar uma contradição e sempre soube de maneira mansa, na carne, igual nós, com muito mais circunstâncias contrárias do que nós. Podemos fazer igual Jesus. Os que te temem alegraram-se quando me viram, porque tenho esperado na tua palavra. Não espere no seu braço, na proposta do seu patrão, ou na perspectiva do seu pastor, por mais benéfico que seja. Não transfira, não autorize ninguém substituir a palavra de Deus na sua vida.
Porque ele disse. E o que ele disse não é que vai se cumprir, não. O que ele disse é. E ninguém poderá mudar. Então, Jó fala, os que te temem alegraram-se quando me viram. Você sabe por quê? Porque eu sou bonito? Porque eu falo bem? Não, eu sou grosso. Mas porque tenho esperado na tua palavra. Então é por isso que eu estou falando aqui hoje, porque eu tenho esperado na palavra de Deus. Caf diz no versículo 81, desfaleceu a minha alma, esperando por tua salvação. Olha com que ansiedade que ele estava, esperando pela salvação de Deus. Agora veja o que ele fala, mas confiei na tua palavra. O que fez ele se manter na posição? A palavra, a promessa se cumprirá. Remova céu, remova a terra, a palavra se cumprirá. E agora nem fala assim, não, lâmade, versículo 89, para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Ninguém arranca a palavra do céu e nem o céu da palavra. Nem, ele disse no 101, desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Ele trocou todas as seguidas dele, todos os planejamentos dele, todos os planos de homem que ele tinha, por melhor que fosse. Não é porque uma coisa é boa que está certo você fazer. Olha na palavra de Deus. Se Deus confirma o que você está fazendo, o outro está fazendo e para ele aquilo é perfeito. Mas não significa que para você é. Deus tem uma ocupação específica para você que ninguém pode pisar no seu rastro. Ninguém pode fazer exatamente o que você é chamado para fazer. Nós somos especiais, do menor ao maior, nem tamanho não há para comparar, mas nós nos comparamos por causa do pecado que ainda habita em nós. Devemos confessá-lo, mas vivenciar a palavra de Deus. Ah, mas o pastor falou a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus te dará discernimento em tudo, se você quiser. Se você não desviar seus olhos para o pastor e pensar que ele é Deus ou é intermediário perfeito. Se você dá chance à palavra de se revelar tal qual é. Que o que representa Deus na sua vida é tão frágil pecador quanto você, e vice-versa. Não tem ninguém indigno aos olhos de Deus. Não tem ninguém digno aos olhos de Deus. Porque não é por nossa dignidade, é pela dele. Não é por nossa capacidade de amar, mas é pelo amor dele. Misericórdia dele. Não, é nem. Ó quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo dia. É a minha meditação em todo dia. A lei que ele está dizendo é a palavra. É onde se explica tudo. Aí, que é o encerramento que eu vou fazer, mas se vocês quiser, pode olhar quantas vezes palavra tem escrito no Salmo 119. Mas eu aprovo escolher 7, sei lá por quê. Lâmpada para os meus pés. É o versículo que eu mais exercitei na minha vida quando aceitei Jesus. Lâmpada para os meus pés, ou seja, ilumina meus passos. É a tua palavra, é luz para o meu caminho. Como lâmpada, ela me mostra onde estou. Como luz, um farol que ilumina para onde vou. Eu quero encerrar aqui, antes que a Rita levante essa canetinha dela, porque ela é a minha bênção, mas ela me para sempre, eu nem sei quantos minutos eu estou falando.
Mas eu não vou falar mais, não. Eu estou primando, estou pedindo a palavra de Deus para ser só a palavra de Deus, e não Tarcísio. E que Deus tenha misericórdia de nós, conforme já tem até aqui, e nos ensine a viver à luz da palavra, a lâmpada da palavra. Lâmpada quando estamos parados, quando estamos localizados. Luz quando nos movimentamos. Ouvirá também os outros dons da revelação. A audição, ouvirá uma voz atrás de ti dizendo: este é o caminho, este é o caminho. Tem gente que ouve muitas vozes. Que seja, peça a Jesus para discernir a dele para você, para interpretar a voz dele, independente das suas vontades, das suas concepções e aprendizado. Mas ouça a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, interprete a palavra de Deus. Se houver 1000 pessoas num lugar ouvindo a mesma coisa, cada um ouviu numa maneira própria, única. Ninguém de vocês pode ter ouvido o que eu ouvi nesta palavra, mas você tem uma palavra que está acabando de entrar em você, que ninguém pode reprisá-la. Não tem um homem na terra que vai te falar exatamente o que você ouviu. Não é o que eu falei. O que eu falei, qualquer um pode repetir. Mas o que você ouviu é o que Deus de mim levou até a você. Porque é só você que precisa da audição que você fez para esta palavra, que Deus tenha colocado ela no lugar certo no seu coração. Que Deus tenha misericórdia de mim. Que Deus tenha misericórdia de nós. Bem sei as minhas fraquezas, mas é por elas que eu acho que Deus me chamou. Não é porque eu tenho qualidade, porque isso não acharia nada em mim. E eu agradeço a oportunidade aí e torno a dizer que eu louvo a Deus, não vou me cansar de dizer isso pela sua vida, mesmo você levantando caneta, me cortando, eu não quero saber. Isso aí é a função sua entre você e Deus. Haja o que ele falou, porque eu vou fazer o que ele falou para mim. E você vai ter que me limitar, porque você está aí para isso. Limita quem você achar que deve, sem temor, mas com muito amor no coração, igual você faz comigo. E eu agradeço a Deus por você e por todos nós que estamos nessa oportunidade hoje. Amém? Não estou te ouvindo, não, Ito. Estou vendo sua boca mexer. Você está falando alguma coisa? Glória ao Pai, glória ao Filho, Amém. glória ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém.